Olá, meu nome é Paulo Neto, sou professor de literatura do Colégio GGE e estou aqui hoje para conversarmos um pouco acerca de algumas obras da literatura. Olhe, é pouco previsível você definir que obras irão cair numa prova como a do Enem, mas estabelecer uma relação crítica dessas obras ao longo dos movimentos é de extrema importância. Então eu selecionei aqui para vocês 5 obras que são muito frequentes em termos de quê? De abordagem no que diz respeito ao movimento literário. Pois bem, vamos lá. A primeira obra é Senhora, de José de Alencar. Pertencente ao romantismo brasileiro, essa obra vai abordar o casamento por interesse. É uma obra que está dividida em 4 partes: preço, quitação, posse e resgate. E nós vamos ter uma concepção de mulher idealizada, ou seja, a mulher dentro dos parâmetros do romantismo é sempre aquela mulher sublime, perfeita. Por exemplo, Aurélia ela é o cetro do rei, a flor mais bela do campo, a musa dos poetas. E podemos perceber também que dentro das histórias românticas, por maior que sejam os conflitos, no final o amor acaba vencendo e superando todas as dificuldades. Pois bem, partimos agora para o realismo. Lá no realismo vamos estudar Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o autor, Brás Cubas, depois de morto, decide contar a sua história. Aí eu questiono a vocês, o que levaria um indivíduo a, depois da morte, contar a sua própria história? Será que ele teria mais algum compromisso com a sociedade? Pois bem, esse é o propósito da obra. A partir do momento que ele decide escrever sobre a vida dele, ele não só critica a si mesmo, como também a sociedade que o circunda. E aí ele vai falar de todo o seu procedimento de frustrações. Afinal de contas, é uma característica marcante do realismo. O homem geralmente é um indivíduo extremamente frustrado que não consegue realizar nada em sua vida, salva-se apenas pela fortuna que detém. Brás Cubas, a princípio, se apaixona por uma cortesã, que era Marcela. E aí vem a famosa frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, ficando evidente a ideia da relação amorosa por interesse. Ao tentar se casar com Vigília, ele é trocado pelo Lobo Neves, até porque no realismo a mulher ela vai ter 2 opções. Ela escolhe o indivíduo por condição financeira e por status social. Um exemplo bem típico disso seria, por exemplo, uma mocinha ela tem um vereador e um presidente. O que é que ela vai fazer? Ela se casa com o presidente e vai ter o vereador como amante. Então é isso que vai acontecer dentro da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele vai relatando toda a sua vida de frustrações. Comparando o romantismo com o realismo, já dá para perceber que os perfis eles se chocam bastante, porque são escolas que a primeira é levada pela emoção, a segunda pela razão. Pois bem, falaremos agora um pouco de uma outra obra que também é do período ligado ao realismo. É uma obra naturalista. O naturalismo, vale fazer a ressalva que tem uma predileção pelas classes sociais mais baixas, é um romance de tese experimental e apresenta uma análise patológica dos personagens. O que é isso? Ocorre o processo de zoomorfização, em que o homem é nivelado ao comportamento do animal. Na história do Cortiço, nós vamos encontrar quem? O João Romão, que a troco de muito esforço, ele acaba conseguindo construir, e oportunismo, claro, até porque uma característica que é bem típica do João Romão ele era muito trabalhador, mas ele era também oportunista, e se aproveita da escrava bertoleza, que trabalhava para ele, servia de amante, e ao mesmo tempo de empregada. Constrói o seu cortiço e dentro do cortiço nós vamos ter a convivência de vários indivíduos e vale ressaltar alguns deles. Por exemplo, a Pombinha, que é a menina que aos 19 anos não havia menstruado ainda, né? E vai ter aquela relação de domínio lá com a madrinha, enfim, que vai acabar deixando a menina totalmente inserida no mundo da prostituição. Nós temos o Jerônimo, que começa, né, como o próprio autor diz, ele é um rapaz direito, português, vem com a esposa morar no cortiço. Depois de um tempo, ele termina praticamente o livro bêbado, alcoólatra, torna-se um vagabundo. E aí eu não sei qual é a ironia, mas o autor acaba afirmando que Jerônimo abrasileirou-se. Pois bem, não deixa de ser uma crítica ao contexto da época. E no final do livro,
Como Bertoleza era uma escrava fugitiva de um velho cego, João Romão vai denunciá-la para a polícia. Nesse momento ela está tratando um peixe, então ela rasga seu ventre de uma ponta a outra, enfim, banhando sem sangue no chão. É aquela ideia, o nivelamento do homem ao comportamento do animal, uma vez que no naturalismo as ações são levadas até as últimas consequências. Pois bem, saindo um pouco desse núcleo, vamos pular agora para o modernismo. O modernismo brasileiro ele é dividido em 3 fases. Falamos em uma outra ocasião que a primeira fase ela é demolidora, a segunda fase é de consolidação, e aí nós vamos encontrar a subdivisão em poesia, que é a poesia mais questionadora, e entram aí poetas como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, enfim. E na prosa vai se destacar a prosa regionalista de 30, ou seja, o Nordeste, na maior parte dos autores, passa a ser o cenário principal. E a obra que eu vou abordar para vocês agora é Vidas Secas. Vidas Secas, na realidade, é uma obra narrada em terceira pessoa, foi criada a partir do primeiro conto escrito, que foi Baleia. Se você analisar os 13 contos da obra, eles podem ser lidos independentes, ou seja, eles quando se ligam acabam atrelando-se a um fio narrativo. E nós temos a história de quem? Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra baleia. O que é interessante ressaltar dentro dessa obra é que há uma inversão de papéis, ou seja, enquanto os seres pensantes acabam passando por um processo de animalização, a cachorra-baleia ela passa pelo processo inverso, por um processo de humanização. Tanto que a morte da cachorra-baleia, ela é sacrificada pelo seu dono, é um dos momentos mais emocionantes da obra. Pois bem, saindo de Vidas Secas, nós vamos para Morte e Vida Severina, terceira fase do modernismo, até porque o João Cabral de Melo Neto ele foi considerado uma espécie de neoparnasiano, ele tinha uma preocupação muito grande com a forma, mas a crítica social, a abordagem social estava ali inserida. Costuma-se denominar o Morte e Vida Severina como o alto de Natal do folclore pernambucano, ou seja, nós vamos ter a história de Severino Retirante, que sai dos limites da Paraíba com Pernambuco rumo ao centro do Recife, seguindo o trajeto do rio Capibaribe. Ao longo do caminho, ele só vai se deparar com fome, miséria e morte. Ao chegar ao centro do Recife, ele vai perceber que aqui existem outros severinos, ou seja, o severino que sofre no sertão também sofre na cidade grande. Ele pensa em se matar quando vai presenciar o nascimento do filho do mestre José Carpina, que aí sim, forma-se nesse momento o que eu acabei de falar agora há pouco, o alto de Natal do folclore pernambucano, porque forma-se uma espécie de presépio. Em vez dos reis magos, vão vir 2 ciganas que vão prever o futuro do menino. Ora com a lama dos mangues, catando caranguejo, ora com a graxa das grandes fábricas, trabalhando como operário. Pois bem, no final da trama, o mestre José Carpina fala para o severino que uma vida, mesmo que sofrida, mesmo que severina, vale a pena ser vivida. E é nesse momento que nós temos o florescer aí da esperança do homem sertanejo que migra em busca de melhores condições de vida. Pois bem, eu espero que vocês tenham um bom desempenho, eu tenho certeza de que o Fera GGE está bem preparado e você que está acompanhando as nossas dicas, não perca a oportunidade de dar aquela última revisada para chegar ao seu objetivo final, que é o sucesso. Um abraço e até mais.